a toda criatura. Irmãos, isso é sério demais. Por que você acha que o Senhor te fez sal e luz? Por que você acha que Ele te fez sal e luz? É para ficar na estante? É para ficar lá de brinquedinho? Ou para você chegar na igreja e falar que você é sal, que você é luz, que você pula, que você fala em mistério, que você rodopia, que você dá cambalhota, fala em línguas, 3, 4, 5 idiomas de língua estranha, pula, acrobacia? É isso que Deus te fez sal e luz? Não, irmãos. Vamos abrir lá em Mateus 5, 13 e 14. Quem achar pode ler, por favor. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for ímpido, como se há de se salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém. Irmãos, não foi à toa que o Senhor nos colocou como sal e luz. Irmãos, o que é o sal? O sal, ele contém um componente químico. E o sal, irmão, se você pegar o sal e colocar na água, a água vai ficar salgada. Se você pegar o sal e colocar no sorvete, o sorvete vai ficar salgado. Se você pegar o sal e colocar numa boa medida na tua salada, ela vai ficar muito bem temperada e gostosa. Se você pegar o sal e colocar numa boa medida no arroz, no feijão, no legume, vai ficar maravilhoso. Se você pegar o sal e colocar no açúcar, o açúcar vai ficar salgado. Sabe por quê? Porque o sal não se contamina. O sal, ele foi feito para prevalecer. O sal foi feito para dar o sabor. O Senhor te fez para você prevalecer. O Senhor te fez para você dar o sabor. O Senhor te fez para você chegar e você colocar naquele ambiente, naquele lugar, a diferença. Foi para isso que o Senhor te fez sal. Mas Ele também te fez luz, fez sim. Sabe por quê? Porque a luz, ela tem que brilhantar, ela tem que abrilhantar. A luz, ela tem que ficar onde? Ou na lamparina, ou no candeeiro, para abrir, o seu foco abraçar. E aí, irmãos, você não pode pegar a luz e botar embaixo da mesa, porque embaixo da mesa ela não vai clarear. Então, a luz está aí para quê? Para eliminar as trevas. Então, o Senhor nos deu essa condição, mas para ser sal e luz, você tem que ir, você tem que chegar, você tem que se colocar, você tem que se posicionar, você tem que falar, você tem que levar a palavra do Senhor, você tem que falar do verdadeiro evangelho da salvação. Não adianta você achar que você está salvo, a tua família está salva, então está tudo tranquilo. Eu penso e creio que isso não vai agradar o Senhor. Irmãos, o estudo, nós já estamos terminando. O estudo, ele faz um paralelo entre os dias de Noé, os dias de Ló e a nossa atualidade. O que aconteceu nos dias de Noé? Irmãos, naquele tempo, o Senhor muito se entristeceu com aquele povo, porque eles estavam voltados exclusivamente para o material. Eles estavam voltados para a comida, para a bebida, para a vestimenta. Eles estavam voltados para comprar, vender, construir, e eles foram deixando também a violência dominar, a corrupção dominar aquele tempo, aquele local, aquele povo, e isso muito entristeceu ao Senhor. E isso, meu irmão, se você trouxer para hoje, é muito claro, nós já falamos disso aqui. E naquele tempo, irmão, não foi diferente. O que o Senhor fez? O Senhor, ele é amoroso, benigno, longânimo. Ele pegou, levantou Jó e colocou Jó para pregar para aquele pessoal todo. Irmãos, vocês sabem quanto tempo Jó pregou para aquele povo? Vocês têm ideia de quanto tempo Noé, estamos falando de Noé. Quanto tempo Noé pregou para aquele povo? Vocês têm noção, têm ideia disso? 100 anos. Eu queria ter um filho assim. Pergunta: quantos se converteram nesse período de 100 anos que Noé pregou?
Nenhum, irmão. Nenhum. Aí vai ter irmão que vai falar assim: ô Noé, competente a dessa, irmão. Nenhuma unção. Puxa vida. Não, se você pensou assim, você pensou errado. Sabe por quê? Porque Noé, ele só jogava sementinha. Eu já falei no outro estudo aqui que nós somos agricultores de Jeová. A gente lança semente, mas quem faz acontecer, quem convence o homem do pecado e da culpa é o Espírito Santo. Aí o irmão vem e fala: então o Espírito Santo é incompetente. 100 anos Noé lá pregando, e o Espírito Santo não convenceu ninguém. Olha, irmão, eu vou te explicar. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas em nenhum momento pararam para ouvir a palavra do Senhor por meio de Noé. Quando Noé começava a falar, ou eles davam as costas e saíam, ou eles ficavam zombando e escarnecendo de Noé. Por isso, irmãos, foram 100 anos sem que uma alma fosse levada à salvação. E aí, o Senhor chegou para Noé, já tinha dado várias oportunidades para aquele povo, e no meio tempo, o Senhor colocou para Noé o seguinte: falou para Noé fazer uma arca. Falou para Noé fazer uma arca. Mas Noé, irmãos, ele não era carpinteiro, Noé não era engenheiro, Noé não era construtor. Mas aí eu pergunto aos irmãos: Noé foi lá e fez conforme o Senhor determinou. Ele não era carpinteiro, ele não era engenheiro e ele não era construtor. Mas o que ele era? Ele era obediente, temente e confiante. E aí, irmãos, o Senhor fala na palavra: porque Noé era justo, foi salvo ele e toda a sua casa. Olha, irmãos, quando eu li isso, eu já apresentei isso no outro estudo. Quando o Senhor disse: porque Noé era justo, foi salvo ele e a sua casa, o Senhor em nenhum momento disse que a mulher de Noé era justa. Não disse que os filhos de Noé eram justos. Não disse que as noras de Noé eram justas. Porque Noé era justo, o Senhor salvou ele e toda a sua casa. Então, irmãos, eu tenho isso como mistério de Deus. Sabe por quê? Você pode estar orando pelo teu parente, você pode estar perseverando por ele, e você não está vendo resultado nenhum. Você está vendo que cada vez mais não há uma sal. Mas pelo mistério de Deus, se você for justo, eu creio que até a tua parentela, mesmo que ela não for justa, o Senhor pode arrebatar junto contigo por tua causa. Eu creio assim. Louvado seja o Senhor. E com Ló, o paralelo também foi feito com Ló. E com Ló, além de tudo isso que nós falamos, de todas essas mazelas, ainda tinha um acréscimo no tempo de Ló, que era a promiscuidade, que era a imoralidade, que era a perversão e que era o homossexualismo. Além de tudo isso que foi falado no tempo de Noé, no tempo de Ló ainda houve esse acréscimo, orgias e tudo mais de ruim, perverso que pode existir, existiu no tempo de Ló. E aí o que o Senhor fez? Ele, porque ali tinha um justo, só tinha um justo que era Ló. Ele foi lá e esperou, aguardou o momento certo para retirar Ló dali e fazer cair fogo e enxofre e consumir todo aquele povo. E o Senhor ainda disse: quando sair de lá, não olhe para trás. Mas aí, irmãos, a mulher de Ló, quando estava indo embora, ela olhou para trás. Por quê? Por que ela olhou para trás? Porque ela estava apegada ainda ao material, ela estava apegada aos desejos carnais, aos prazeres. Ela falou assim: só vou dar uma olhadinha, só a última vez, só para sentir um pouquinho ainda daquele gostinho, a saudade que vai ficar. E quando ela olhou, ela foi petrificada, ela ficou ali como pedra, porque ela quis olhar para trás, ela quis se voltar, ela quis ver aquilo que estava trazendo a tristeza e a abominação para o Senhor. E foi assim que ela foi fulminada e transformada em pedra, porque ela ainda estava agarrada a toda sorte de pecado e de mazelas daquele lugar. Ela estava indo embora, mas o coração dela iria ficar no pecado. E foi aí que ela foi petrificada. Irmãos, eu tinha um pouco mais para falar, eu tinha até um teatrinho para mostrar, mas a hora já avançou.
passou e eu creio que o Senhor já falou conosco. Eu penso que nós temos, irmãos, que refletir sobre tudo isso que foi falado. Não podemos ficar desatentos, não podemos perder o estado de alerta, o estado de vigilância, porque estamos vigilantes com a nossa salvação, estamos resguardando, zelando pela nossa salvação, e estamos atentos ao retorno do Senhor, pela palavra e pelos sinais que já foram explorados aqui. Então, irmãos, além de tudo isso, não se esqueça, leve a palavra do Senhor, fale de Jesus para o teu amigo, para o teu vizinho, fale de Jesus para o teu parente, fale de Jesus para o estranho, fale de Jesus até para o teu inimigo, se houver oportunidade, mas fale de Jesus, fale o porquê que ele desceu, que o Senhor fez verbo virar carne, e que ele esteve aqui, e tudo que ele passou, e por que ele chegou no Calvário. E aí, irmãos, eu fico vendo que Satanás tem várias características, tem várias estratégias. E aí, irmãos, eu fico imaginando, ele é um enganador, quanto mais. Só que Deus, quando Jesus esteve aqui, qual foi o plano de Satanás? Satanás botou na mente dele maligno o quê? Tem que eliminar Jesus, eu tenho que eliminar Jesus, eu tenho que acabar com Jesus, ele tem que morrer. Só que ele não sabia que o maior plano, o maior planejador já tinha montado todo o plano de salvação. E aí, irmãos, Jesus passou por aqui, sofreu tudo que sofreu, não foi compreendido, foi levado à cruz, verteu o seu sangue para nos purificar e morreu. Quando ele morreu, eu imagino que o inferno foi feita uma festa no inferno. A melhor festa foi feita no inferno quando Jesus morreu. Foi festa de 3 dias. Sabe por quê? Porque ao 3º dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. E eu penso que naquele momento que ele venceu a morte, Satanás deve ter parado de olhar. Ele deve ter falado assim: eu sonhei na frente do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou feliz, eu sou feliz e agradeço a Deus por fazer parte desse ministério, dessa igreja. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Cristo.